Falei com ele, viu? Falei com ele. Boa tarde a todos e a todas. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Passemos ao pequeno expediente com a palavra vereadora Luísa Cordeiro. Boa tarde, senhores e senhoras. Hoje, nesta manhã, podemos participar de uma atividade na Universidade de Guarulhos comemorativa ao Novembro Negro. Muita reflexão, porque dia 20 nós vamos ter comemoração, segundo uma lei do vereador Auriel, né, do Dia do Zumbi, dedicado ao zumbi, para que possamos fazer uma forte reflexão sobre a questão das desigualdades, tanto sociais como raciais, que ainda imperam na nossa sociedade. E logo na parte da manhã, nós podemos fazer parte de uma mesa que debateu o tráfico de pessoas humanas. Dentro das atividades criminosas do planeta, é a terceira maior, né, a segunda maior, infelizmente, atividade criminosa do planeta. E é a mais rentável, a segunda mais rentável do planeta. Perde para o tráfico de drogas, aliás, perde para o tráfico de drogas, tráfico de arma, e o terceiro, de fato, é a questão do tráfico de pessoas. As pessoas numa sociedade de consumo, numa sociedade capitalista, onde a lógica é do mercado, elas passam a ser coisa e deixam de ser sujeito de direito, como muito disse a representante do Ministério Público, e passa a ser objeto do direito. E quando você trata ela como objeto, ela é coisificada, ela vira mercadoria. Esta foi a lógica. Nós, enquanto presidente da Comissão da Igualdade Racial desta casa, pudemos relatar algumas experiências concretas que tivemos. No caso das bolivianas, das 3 bolivianas, onde uma fugiu de uma casa onde era tida como escrava e denunciou para a polícia militar, e depois, lamentavelmente, a postura da Polícia Civil não deu conta de fazer os encaminhamentos no sentido de garantir a segurança tanto da denunciante como das outras 2 companheiras suas, que eram mantidas de escravas, aqui em Bom Sucesso, não é? Nós, não satisfeitas com as respostas dadas pelo delegado, denunciamos na Comissão Mista Parlamentar do Congresso Nacional, onde fez uma sessão de debates aqui nesta casa, presidida pela deputada do PT, Marina, de Goiás, e com a presença da deputada Janete Pietá. O Ministério da Justiça nos deu uma resposta, inclusive, que acionou a Polícia Federal e a Interpol. 2 dessas moças nós temos a garantia, segundo informações da própria Interpol, que chegaram seguras na Bolívia, mas a denunciante não voltou para sua terra natal. E o que se diz às autoridades nacionais e internacionais? Como não há nenhum registro de denúncia de familiares, de desaparecimento, eles acham que ela optou em ficar no país. Eu não me conformo ainda com isso, porque uma autoridade no nosso município, no caso nós, denunciamos que essa pessoa era vítima de tráfico e de escravidão, aqui no nosso município. Então, o que nós sentimos
depois de vivenciar essa situação, outras situações onde uma mãe tinha um cartão dado por um espanhol que dizia ser o seu patrão e que ela poderia gastar o que fosse necessário para levar a criança para a Espanha, para ficar junto com a mãe. Nós conseguimos conversar com outros familiares e a criança terminou não indo para a Espanha como era a intenção dessa mãe, talvez desavisada ou talvez conivente com o crime. Situação de um outro rapaz de Goiás que veio de Londres. Em Londres ele teve toda a sua documentação queimada, um rapaz jovem e que estava numa situação de muita vulnerabilidade no aeroporto. E aí a coordenadoria das relações internacionais, o próprio posto de atendimento, de combate ao tráfico que há no aeroporto, nos ajudaram no sentido de garantir que ele voltasse com segurança. Isso é um caso ou outro, mas o que nós sentimos é que faltam instrumentos melhores, mas mais do que instrumentos, falta vontade da Polícia Civil, da Polícia Federal, de desbaratinar os para concluir, o mais de 241 postos de tráficos que, segundo a Organização das Nações Unidas, existe no nosso país. Foi denunciado por uma senadora do Partido dos Trabalhadores de Roraima, colocando a rota, meninas com menos de 18 anos que são vendidas no norte do país por R$1.500 e outras situações mais críticas de cotação dessas meninas nesse infeliz mercado do tráfico de pessoas que não têm esposa, não têm mãe, não tiveram raiz familiar, não têm filhos que correm o risco e têm a coragem de traficar um ser humano, lucrar e gozar de benesses e de algum conforto temporário, porque nós esperamos que esse tipo de mercado, a nossa civilização, a nossa sociedade civilizada combata. Por enquanto é isso. Eu gostaria de saber, senhor presidente, se eu posso usar do artigo 151 para falar sobre a Comissão de Meio Ambiente. Tá bom, obrigado. Só no próximo. Com a palavra, o vereador Jonas Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, por ter essa oportunidade de, frequentemente eu tenho o hábito de usar essa tribuna para falar sobre as últimas eleições, que para nós do PT, militantes, simpatizantes, filiados, encaramos com grande orgulho o resultado das últimas eleições. Para vereador no Brasil inteiro, o PT cresceu 25%, pulando de 4.600 vereadores, se não me falha a memória, para 5.900. Aumentou substancialmente a quantidade de prefeituras, mantendo o crescimento nas grandes cidades e aumentando sua capilaridade nos pequenos municípios, atingindo 600 e poucos municípios. Pelo que eu acompanhei pela imprensa, juntando quase 670 mil prefeituras, junto com vices em outros partidos, a base de governo da presidente Dilma conseguiu eleger quase 80% das prefeituras do Brasil. Isso é um dado muito gratificante, porque nunca na história do Brasil se viu um massacre tão grande contra um partido e contra seu líder maior, que é o presidente Lula, como aconteceu nessas eleições. Inclusive aqui na nossa cidade. Eu tive a oportunidade, porque no primeiro turno eu estava disputando a eleição, não tinha muita disponibilidade de correr atrás dos votos periféricos, e eleição de vereador, sabe que é uma eleição muito difícil, mas no segundo turno, que eu tive a oportunidade de fazer a campanha do prefeito Almeida, era um absurdo as bobagens, xingamento que nós passávamos na rua. Não dos eleitores, mas do candidato adversário, com xingamentos, denúncias vazias. E isso, pelo que eu tenho conhecimento, está acontecendo no Brasil inteiro. E além do preconceito que ainda está enraizado na alma de uma parcela da população, nessas eleições ela foi mais forte. Tanto que marcaram o julgamento desse processo
540, chamado de mensalão, exatamente no período eleitoral. E isso não tinha um outro objetivo a não ser atingir, ferir a alma dos petistas. Mas a população, ela é sábia e sabe aprender o caminho do desenvolvimento, do crescimento, da distribuição de renda, não quer mais a volta do passado no Brasil. E é por isso que nos deixa muito orgulhoso e feliz também. Claro que não foi uma eleição apenas do PT. O PT e os partidos aliados que acreditam nesse processo de transformação do país que vem acontecendo a partir de 2003 com o presidente Lula, está tendo sequência com a presidente Dilma, e aqui em Guarulhos, com os 3 governos, 8 anos do prefeito Eloy Pietá e 4 do prefeito Almeida. E agora vai ter sequência mais 4 anos. E como a população percebeu que sua vida melhorou, fizeram a opção. Evidentemente que nós não queremos ser partido único nem hegemônico. Estou na tribuna, não posso falar agora. E a gente fica com ânimo redobrado e a vontade de continuar lutando, porque é na crença, viu, Luísa Cordeiro? Você comentava agora há pouco comigo a respeito do Júlio Prestes e do Amazonas, né? E Luiz Carlos Prestes, que também foi um lutador, né? Esteve junto conosco no início da formação do PT. É as forças de esquerda progressista que começaram a mudar a face desse país. E tem toda uma simbologia, porque foi pela primeira vez na história desse país que um peão de fábrica chegou à presidência. Chegou e marcou sua história. E marcou a história do Brasil. E é nesses princípios que nós acreditamos. Precisamos construir uma nação cada vez mais justa, mais soberana. E isso só é possível quando o povo despertar. Enganam-se aqueles que acham que o povo brasileiro não sabe votar. E eu conversava com candidatos, acabo de sair de uma eleição, e não tive êxito, mas aprendi muito. Porque essa foi uma eleição que para muitos candidatos a vereador que nós conversávamos, diziam que era uma eleição esquisita. E era. Esquisita do ponto de vista que a população descobriu e sabe escolher as pessoas na hora certa. Portanto, senhor presidente, fica registrado aqui essa performance do meu partido, que nos dá ânimo de continuar lutando. Não terei mandato a partir de janeiro nessa casa, mas farei minha militância dentro do partido e naquilo que acreditam. Porque não é só com mandato público que se faz política. Faz política também com a vontade, com o coração, com a disposição daqueles que acreditam que é possível um dia ter uma nação justa, fraterna e solidária. Pela ordem. Pela ordem, vereador Eduardo Camei. Presidente, eu gostaria de indicar este vereador para compor a comissão que vai analisar os trabalhos do orçamento, PPA e LDO. Registrado, vereador. Obrigado. Com a palavra, pela ordem, vereador Otávia. Quero indicar esta vereadora da comissão do orçamento do PPA e LDO. Registrado, vereador. Com a palavra, vereador professor Rômulo. Senhor presidente, senhores vereadores, primeira vez que eu venho aqui à tribuna, depois da eleição, né? Primeiro lamentar aqui que o Jonas falou, que o ano que vem não está aqui. Com certeza nós vamos perder aqui uma pessoa muito ética, aqueles petistas que nos orgulha tanto, né, Jonas? Daquele PT que nós criamos nos anos 80, que existe, né, mas está um pouco em decadência, mas existe sim. Petista como Jonas ainda existe. E também vim aqui repercutir o movimento da Unifesp de retirada da Unifesp do campus da Unifesp de Guarulhos. Existe um movimento muito forte lá na Unifesp
querendo tirar a Unifesp de Guarulhos, levando para outra cidade. Esse movimento colocou que poderá haver um plebiscito para legitimar a saída da Unifesp aqui. Lamento, né? A gente lamenta porque a Unifesp, ou a Universidade Pública, no qual da Unifesp, que veio para Guarulhos, foi uma luta e uma reivindicação dos movimentos sociais organizados nessa cidade. Não é um grupo elitista que estuda na Unifesp e leciona nessa Unifesp que vai levar a Unifesp para outros locais. Nós sabemos que um plebiscito na Unifesp, que principalmente que contém alunos que vão votar, é claro que eles vão votar pela retirada, porque a maioria dos alunos que estão lá, eles não são de Guarulhos. A Unifesp, o vestibular se faz a nível nacional. Então entra lá na Unifesp alunos do país todo. E logo esses alunos vão pedir a retirada, né? Mas nós sabemos que está por trás disso aí é um puro preconceito, né? E um embate político, né? Contra a expansão universitária. A Unifesp, que veio de uma luta lá atrás dos movimentos sociais, e nós estamos nos organizando para combater esta saída aí. Na segunda-feira próxima, provavelmente, haverá uma audiência pública lá na Unifesp para que nós possamos debater esse plebiscito e essa retirada da Unifesp de Guarulhos, porque não vai ficar barato para essa elite que não aceita uma universidade na periferia, não aceita uma universidade para atender a população pobre desse país, né? Nós vamos para cima desse grupo elitista, que é uma visão elitista, né, que não aceita uma universidade na periferia. Eles alegam que a Unifesp, no local que está, na região do Pimenta, tem problema de mobilidade, mas defende a Unifesp no centro de São Paulo. Existe problema mais de mobilidade do que o centro de São Paulo? Pior do que aqui, né? Problema de mobilidade urbana nos grandes centros urbanos todos têm esse problema. Então nós vamos combater a retirada da Unifesp aqui de maneira contundente. Vamos para cima com os movimentos sociais, vamos para cima com os outros movimentos organizados, os movimentos que defendem os interesses da população mais carente. Vamos defender até o final uma coisa que nós conquistamos lá atrás, através dos movimentos sociais organizados, nas OPs, nos orçamentos participativos. Todos os orçamentos participativos de 2004, 2005 falavam em universidade pública em Guarulhos. Então nós não vamos entregar barato, não vamos sair daqui barato, deixar barato essa retirada da Unifesp, porque para atender uma elite burguesa, paulistana, preconceituosa, que quer tirar a Unifesp daqui da cidade de Guarulhos. Seria isso. Registrado, vereador. Não havendo mais nenhum orador inscrito para o pequeno expediente, passemos à tribuna livre. Não temos nenhum inscrito para a tribuna livre. Passemos ao grande expediente. Pela ordem, vereador Gelson Celestino. Meu querido presidente, eu estou inscrito no pequeno expediente, senhor presidente. Oi? Eu estava inscrito no pequeno expediente. Desculpe, vereador. Eu vou... Desculpa de Fala pelo 151, pela liderança. É muito longo, senhor presidente. Eu vou ter que falar como líder da oposição. Falo em seguida. Com a palavra, vereador. Não, eu peço logo em seguida, senhor presidente. Obrigado. Posso continuar, então? Pode continuar, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz Cordeiro. Senhor presidente, essa minha questão de ordem, aliás, na realidade eu peço a palavra pelo artigo 151. Com a palavra, vereadora, pelo artigo 151. Tá.
Hoje nós tivemos reunião da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida, o Jonas Dias, Vitor da Farmácia, e nós analisamos e conversamos sobre uma denúncia de que provavelmente de uma empresa, um laboratório, né, destinado aí a produtos farmacêuticos a animais, esteja tendo um vazamento desde ontem. Foi denunciado pelo jornal Radar logo cedo. Algumas pessoas sentiram no bom clima, outras aqui no centro, de acordo com os ventos, né? E nós decidimos que após a sessão, se ainda tiver expediente na empresa, iremos dar uma passada lá à Comissão de Meio Ambiente para tratar do assunto. E estamos também em contato com a CETESB para ver as providências, porque geralmente, final de semana, vereador Heraldo, nós temos aquele cheiro de ovo, de casca de ovo podre, queimado, alguma coisa semelhante assim, muito desagradável, algum gás que libera, só que a quantidade de gás liberada foi muito intensa de ontem para esta manhã. E uma outra questão, aproveitando os segundos que me restam, é registrar aqui com muito pesar o falecimento da nossa querida jornalista Cirleia Alegretti, e Pedro Notaro já tinha informado através das redes sociais que ela se encontrava bastante doente na UTI. Outros jornalistas aqui, até que assessoram vereadores, veio conversar conosco e nós solicitamos uma homenagem. O mínimo que esta casa pode fazer nesse exato momento, senhor presidente, é ter 1 minuto de silêncio em memória dessa jornalista que marcou a história da imprensa local, da Cirleia Alegretti, conhecida por todos por Leia. Nós solicitamos 1 minuto de silêncio em sua homenagem. Defiro o pedido de Vossa Excelência, peço a todos que façam 1 minuto de silêncio de pé. Item primeiro. Senhor secretário, para a leitura. Depois para falar depois. Secretaria. O melhor secretário adora. Quem tem o rosinho? Item 1, vereador. Item primeiro, leitura, discussão, votação e requerimento. Número 5526/2012, informações sobre pavimentação asfáltica nas ruas Salomão e Padre Bernardo, Cidade Industrial Satélite. Autoria, vereador Índio Cumbica. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões, quais se manifestam. Aprovado, encaminha-se. Encontra-se sobre a mesa a ata da seguinte sessão, 65ª sessão ordinária de 1º de novembro. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis pelas questões, quais se manifestem. Aprovada.
Item 2, senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 5527/2012, informações sobre o funcionamento dos pátios terceirizados em Guarulhos. Autor, vereador Índio de Cumbica. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis para as questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 3. Leitura, discussão e votação do requerimento 5528/2012, informações referentes à complementação de pavimentação asfáltica da Rua Nova Guataporanga, Jardim Cumbica. Autoria, vereador Índio de Cumbica. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis para as questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 4. Leitura, discussão e votação do requerimento 5531/2012, informações sobre pavimentação asfáltica das ruas João Padre Blumenthal, Duque Parcelar e Panabi, Cidade Industrial Satélite de Cumbica. Autor, vereador Índio de Cumbica. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestam. Aprovado, encaminha-se. Item 5. Leitura, discussão e votação do requerimento 5532/2012, informações sobre complementação de pavimentação asfáltica da Rua Santana de Ipanema, Cidade Industrial Satélite de Cumbica. Autor, vereador Índio de Cumbica. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 6. Leitura, discussão e votação do requerimento 5533/2012, informações sobre pavimentação asfáltica nas ruas Marmelópolis, Simão Pereira e São Pedro do Turvo, Cidade Industrial Satélite de Cumbica. Autor, vereador Índio de Cumbica. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 7. Leitura, discussão e votação do requerimento 5534/2012, informações sobre pavimentação asfáltica nas ruas São Lourenço, Soledade e Areal, Cidade Industrial Satélite de Cumbica. Autor, vereador Índio de Cumbica. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 8. Leitura e deliberação do projeto de lei 5462/2012, inclusão de parágrafo único do artigo 213 da lei número 3573/90, que trata do Código de Postura. Autor, vereador Geraldo Celestino. A deliberação desse projeto, realizada nas sessões ordinárias de 30 de outubro e 1º de novembro, foram declaradas prejudicadas devido ao registro de votos inferiores a 18. Consulto a casa se a matéria é objeto de deliberação. Solicito aos seus vereadores que deixem os terminais para o voto eletrônico. Pode ser? Pode. Me ajuda também. Dá uma força. Mas depois fazer o seguinte, tem algumas coisas lá. Ei, se não poder isso, você não vai poder mais. Oi? Não vai poder mais nada. Não, mas ele está acordando de fazer um substitutivo. Ele libera e depois a gente conversa sobre isso. Senão não vai poder mais nada. Não, então, mas aí nós vamos ajustar. Aí reforça a parte do muro, a gente faz um substitutivo redondo. Não, está resolvendo aqui. Vereador Vitor da Farmácia, vereador Edmilson Americano, vereador Eduardo Camei, vereador Heraldo Souza, vereador Gileno, vereador Ronaldo, encerrada a votação, considerado o presente projeto seguirá a tramitação prevista no artigo 271 a 275 do Regimento Interno. Pela ordem, senhor Pela ordem, vereadora Helena Sena. Senhor presidente, apenas para indicar o nome dessa vereadora,
para os projetos do PPA, LDO e orçamento, pelo PSC. Registrado, vereador. Item 9, senhor secretário, para a leitura. Item 9, leitura e discussão. Leitura, deliberação do projeto de lei 5486/2012. Oficializa o programa do orçamento participativo no município de Guarulhos. Autoria, professora Eneide. Consulta a casa presente projeto e objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem aos terminais para o voto eletrônico. Vereador Edmilson Souza. Vereador Vitor da Farmácia. Vereadora doutora Helena Sena. Vereador Edmilson Americano. Vereador Eduardo Camei. Vereador Heraldo Souza. Vereador Gileno. Vereadora Luísa Cordeiro. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 10. Leitura e discussão do projeto de lei 5486/2012. A criação do Centro Educacional da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista no município de Guarulhos e estabelece diretrizes para sua consecução. Autora, vereadora Eneide. Consulta a casa presente projeto e objeto de deliberação. Solicito aos seus vereadores que dirigem seus terminais para o voto eletrônico. Quem? Vereador Vitor da Farmácia, vereadora doutora Helena Sena, vereador Edmilson Americano, vereador Eduardo Camei, vereador Heraldo Souza, vereador Otávio Tenório. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 11. Leitura e deliberação do projeto de lei 5488/2012. Obrigação das casas noturnas do município de Guarulhos de manter bebedouro em seu recinto. Autora, vereadora Eneide. Consulta a casa presente projeto e objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem seus terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Camei, vereador Heraldo Souza, vereador Gileno, vereador Índio de Cumbica, vereador Zé Luiz.
Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 12. Leitura e deliberação do projeto de lei número 5489/2012, a criação da Coordenadoria Municipal de Política Pública sobre Drogas. Autora, vereadora Eneide. Consulta a Casa Presente Projeto e objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que deixem os terminais para o voto eletrônico. 12. Criação de coordenadoria. Vereador Edmilson Souza, vereador Dr. José Mário, vereador Edmilson Americano, vereador Geraldo Celestino, vereador Gileno, vereador Índio de Cumbica, vereador Jonas Dias, vereador Professor Moacir. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 13. Leitura e deliberação do projeto de lei número 5490/2012, a criação do programa de cinema itinerante temático popular. Autora, professora Eneide. Consulta a Casa Presente Projeto e objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que direcionem os terminais para o voto eletrônico. Essa daqui você falou para assinar no final, é isso? Vereadora doutora Helena Sena, vereador Eduardo Camei, vereador Heraldo Souza, vereador Lamé, vereador Geraldo Celestino, vereador Gileno, vereador Jonas Dias, vereador Romildo, vereador Unaldo, encerrada a votação, considerado as comissões. Item 14. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, senhores vereadores, ao público presente, vou usar a palavra, senhor presidente, como líder da oposição. Senhor presidente, estou usando a palavra como líder da oposição. Com a palavra, vereador. Tem sim, vereador Rômulo, tem oposição sim. E a oposição tem uma notícia boa para o seu partido hoje. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, eu faço uso dessa tribuna pela primeira vez após as eleições. Tivemos várias sessões aqui na Câmara que não houve quórum. E pela primeira vez estou fazendo uso da tribuna. Primeiro, eu quero agradecer a cidade que me acolheu, vereador Rômulo, Guarulhos. Eu estou aqui na minha 7ª eleição e fui eleito pela 6ª vez vereador nessa cidade para representar a cidade de Guarulhos. Isso eu falo com muito orgulho, Arinaldo. Eu cheguei nessa cidade em 1980, vindo do interior do Paraná.
E após 8 anos, nós já assumimos aí a primeira suplência, em seguida assumi como vereador. E hoje eu comemoro aí a minha nova eleição, 6º mandato. Então eu quero agradecer a cidade de Guarulhos, agradecer o nosso bairro Parque Secap, que me deu 40% da votação, e toda a cidade. E agradecer a minha equipe, minha assessoria, que trabalharam incansavelmente, assessoria que vem me acompanhando aqui há muitos anos, e também a equipe que realizou o trabalho aí junto com nós, que levou a minha 6ª vitória como vereador desta casa. E com muito orgulho, o mandato que eu assumo dia 1º de janeiro, eu passarei a ser o vereador decano desta casa, o vereador com o maior número de mandato. E esse mandato nós iremos honrar como honramos os mandatos anteriores. O nosso candidato a prefeito, Carlos Roberto, não foi eleito prefeito, não vencemos as eleições, foi eleito o Partido dos Trabalhadores, o prefeito Sebastião Almeida, a qual eu desejo bastante saúde, não desejo sorte, mas desejo saúde, que eu respeito ele como ser humano. E dentro da Câmara Municipal, farei oposição junto com a nossa bancada. Elegemos 4 vereadores, eu, vereador Romeu dos Santos, que é o líder da bancada do PSDB, o vereador Gilvan, que vem como novato, e o vereador Vitor da Farmácia. E estaremos conversando com outros vereadores para tentar formar aí uma bancada de oposição. Faremos oposição ao Partido dos Trabalhadores, mas aquilo que foi importante para o município, vereador Rômulo, estaremos votando favoravelmente. Não faremos uma oposição sistemática, porque nós temos um amor pela cidade de Guarulhos, mas faremos oposição ao projeto de perpetuar no poder do Partido dos Trabalhadores. E para continuar a palavra desse vereador, senhor presidente, eu estou trazendo aqui à Câmara Municipal uma decisão judicial que nós conquistamos na Justiça. A 2ª Vara da Fazenda deu sentença favorável a esse vereador, onde Vossa Excelência terá que instalar a CPI, a Comissão Especial de Inquérito da Secretaria da Educação. O ano passado houve denúncias aqui nessa tribuna, inclusive foi colocada pelo vereador Moacir, quando era secretário de Educação, onde havia desvio de dinheiro da Secretaria da Educação através de entidades conveniadas. Naquela época nós conseguimos 13 assinaturas, seriam 11 necessárias para abrir a Comissão Especial de Inquérito, e 4 vereadores naquele momento retirou a assinatura após a CPI ter sido protocolada. Esse vereador entrou com mandato de segurança, o juiz negou a liminar naquele momento, e por nossa felicidade, agora em setembro, houve o julgamento do mérito, e a sua excelência, o senhor juiz de direito, determinou que a Câmara instale a CPI da educação imediatamente. Isto é um grande exemplo para esta casa, para os vereadores que foram eleitos, para os novos vereadores que virão nessa casa, que aqui não vai ter rolo compressor, como não teve rolo compressor nesse mandato. Que nós da oposição estaremos atentos, e aquilo que nós sentimos prejudicado aqui nessa tribuna, nós levaremos ao Poder Judiciário, e com certeza o Judiciário vai restabelecer o direito de legislar, o direito de fiscalizar da oposição nessa Casa de Leis. Então, senhores vereadores da base aliada, vários vereadores não foram reeleitos, e que isso sirva de exemplo, para os futuros vereadores, respeitar a minoria desta casa, porque o Judiciário está atento, o Judiciário estará atento a partir do dia 1º de janeiro nesta casa, para acompanhar a atuação do Poder Legislativo. E tudo aquilo que sentimos prejudicados, procuraremos sim o Judiciário para restabelecer o direito da minoria de legislar e fiscalizar nesta casa. Eu estou com a sentença aqui. Vossa Excelência, senhor presidente, vai ser notificado por esses dias, será notificado, e a partir da notificação, Vossa Excelência
terá que cumprir a decisão judicial e instalar imediatamente... Para concluir, vereador. Pelo artigo 151, senhor presidente. Com a palavra pelo artigo 151. Vossa Excelência terá que cumprir decisão judicial, porque decisão judicial não se discute, cumpre-se. Terá que instalar a CPI da educação imediatamente nesta casa. E se preciso for, trabalharemos inclusive no recesso parlamentar para que a verdade venha à tona e vamos descobrir a caixa preta da Secretaria da Educação. Inclusive, senhor presidente, falando em Secretaria de Educação, o Executivo Municipal começou uma queda de braço com esse vereador, negando informações que é um direito do vereador, negando informações vistas de processos. E na última sexta-feira, eu tive ganho de causa novamente, onde o prefeito, os senhores secretários, foram obrigados a fornecer para esse vereador em torno de 5 processos que estavam engavetados. Inclusive o processo daquele primeiro do Show do Belo, onde houve um desvio de mais de 160 mil reais. O Executivo Municipal estava escondendo. E o Judiciário deu direito e ontem a Prefeitura Municipal foi obrigada a entregar os processos a esse vereador. Em outro processo que eu estou entrando na Justiça segunda-feira, é o Caixa Preta da Secretaria da Educação, onde a secretária da Educação e o ex-secretário Moacir de Souza está escondendo o gasto oficial da Feira do Livro de 2012. Vou entrar na Justiça, meu ofício foi protocolado em junho e até agora, senhores, nós não obtivemos informações. Vou entrar na Justiça e onde a Secretaria da Educação tem por obrigação informar essa Casa de Leis quanto foi gasto na Feira do Livro. Se estão escondendo, porque houve maracutaia. Se estão escondendo, porque houve desvio de dinheiro público. Se não houvesse desvio de dinheiro público, eles estariam informando esta casa o quanto foi gasto naquela Feira do Livro lá no Parque Secap. Então, senhores, o Judiciário estará atento e eu, como vereador, legislador, fiscalizador e como líder da oposição, estarei entrando na Justiça segunda-feira e, com certeza, imediatamente a Justiça me dará o direito de saber a resposta do meu requerimento que foi protocolado, para encerrar, senhor presidente, do meu requerimento que foi protocolado no mês de junho e até agora a Secretaria da Educação fez vistas grossas e não informou esse vereador dos gastos daquela feira. Quero indicar o vereador Novinho Brasil para presidir a comissão do orçamento. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Moacir, professor Moacir. Senhor presidente, questão de ordem é a seguinte: Vossa Excelência já foi notificado desta decisão judicial? Oficialmente não, vereador. Muito bem. O senhor teve conhecimento de publicação de alguma questão que já de publicação a respeito dessa questão? Não, volto a falar, oficialmente a Câmara não foi oficializada em nada. Porque muito me estranha essa decisão judicial. Eu gostaria de ter acesso, caso a Câmara venha a ser notificada, quanto ao conteúdo, porque até onde pudemos acompanhar, não houve assinaturas suficientes para que a SEI fosse instaladas. No momento da apresentação da SEI, não tinha as assinaturas regimentais. E isso fez com que Vossa Excelência arquivasse naquele momento. Ora, se não havia o número de assinaturas determinadas pelo nosso regimento, que é o que conduz a Câmara Municipal, como poderia haver uma decisão judicial obrigando a que o presidente instaure uma SEI, cassando o direito de decisão de um vereador? Porque os vereadores que aqui retiraram a sua assinatura, o fizeram com base na sua consciência, no direito de decisão que o parlamento lhe dá. Portanto, senhor presidente, para encerrar a questão de ordem ainda, gostaria de perguntar a Vossa Excelência: quando houver a notificação por parte do Poder Judiciário dessa decisão que eu desconheço, que Vossa Excelência também
já disse desconhecer, gostaria de saber qual será o encaminhamento dado pela mesa diretora da Câmara. Assim que for oficializado, encaminharei para o departamento jurídico desta Casa. Obrigado, presidente. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Uma questão de ordem. O senhor não tem ciência, o senhor jurídico não informou Vossa Excelência da publicação dessa decisão? Oficialmente, não. Então, senhor presidente, houve a publicação no Diário Oficial do Tribunal de Justiça. A Câmara não foi ainda. Já houve a publicação, tá? Estive no departamento jurídico, conversei com os advogados da Casa, eles só estão aguardando a notificação. Então, já existe a publicação. Não é liminar, é sentença. É sentença, vereador Moacir de Souza. Talvez o senhor ficou muito tempo fora daqui do Legislativo, não conhece muito de leis. Ficou muito tempo na educação, voltou só para a reeleição. Então, aqui é sentença, não é liminar. Cabe um recurso ao Tribunal de Justiça, cabe um recurso. Mas, assim que o presidente for notificado, imediatamente, Vossa Excelência, presidente Eduardo Soutor, imediatamente Vossa Excelência terá que instalar a CPI cumprindo uma decisão judicial. E decisão judicial não se discute. Cumpra-se. E Vossa Excelência é um conhecedor do regimento interno, é conhecedor da Constituição Federal e tenho certeza que assim que notificado estaremos instalando a CPI das entidades conveniadas da Secretaria de Educação. E vou ter o prazer de presidir essa comissão especial de inquérito, senhor presidente, que eu sou autor e sou autor da ação. E com certeza será composto essa comissão especial de inquérito, onde cada partido indicará seu representante, tá? E tomara que o partido indique Vossa Excelência, que Vossa Excelência conhece as entidades como ninguém, dará uma grande ajuda para desvendar essa caixa preta da Secretaria da Educação, ao qual Vossa Excelência trabalhou lá por muito tempo e foi secretário. Item 14, senhor secretário para a leitura. Criação do cargo de professor adjunto na estrutura do magistério público. Autora, professor Eneide. Consulta caso presente projeto objeto de deliberação. Solicita aos senhores vereadores que iniciam os terminais para o voto eletrônico. É gostoso, né? Marcelo. E nem mais. Vou falar agora. Dá uma satisfação. Você viu como o Sérgio tem? Agora eu já falei. Agora só tem, tá no 15, vai até o 20. E tem mais alguns projetos. Pouca coisa. Tá? Só pra ele aguentar que daqui a pouco já sai. Vereador Edmilson Souza, vereador Paulo Sérgio, vereador Vitor da Farmácia, vereador Eduardo Camei, vereador Gileno, vereador Guti, vereadora Otávia Tenório, vereador Romildo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Toninho. Está em votação. Então conclui a votação. Eu aguardo, senhor presidente. Encerrada. Pela ordem, vereador Otávio. Vota sim, vereador Otávio. Encerrada a votação, considerado as comissões. Pela ordem, vereador Toninho Magalhães. Senhor presidente, queria registrar aqui a presença do ex-vereador dessa casa, o brilhante vereador Dudu, que se faz presente aqui. Queria que o senhor convidasse ele para assentar nos assentos das autoridades aqui, que se veio visitar essa casa, que um dia vai voltar a sentar nessas cadeiras, eu tenho certeza, Dudu. Tá? E eu queria também queria consignar e indicar o meu nome para a LDO, PPA e Orçamento, pelo PTC. Registrado, vereador Toninho Magalhães. Pela ordem, senhor presidente.
Presidente, queria que o senhor convidasse o vereador Dudu, que se encontra aqui presente, para se assentar nos assentos das autoridades. Por favor, faça adentrar o ex-vereador Dudu de Cumbica. Pela ordem, vereador. Pela ordem. Para saudar o vereador Dudu, senhor presidente, como líder da oposição, vereador Dudu, que foi vereador nessa casa, juntamente com esse vereador, saudar ele aqui nessa casa. Seja bem-vindo, vereador Dudu. E também eu queria saudar o vereador Wagner de Freitas, que colocava aqui na tribuna dessa casa, anteriormente, que seria candidato a prefeito, que iria até o final. Foi até o final. Parabéns, vereador Wagner. Vossa Excelência teve uma excelente votação, um trabalho de sola do sapato. Se tivesse televisão aqui no município, Vossa Excelência seria uma surpresa um pouquinho maior, teria mais voto. Mas parabéns pelo vosso trabalho, sua dedicação, seu partido elegeu 2 cadeiras. Só fiquei triste com Vossa Excelência no segundo turno, que o senhor falou tanto mal do Sebastião Almeida no primeiro turno, teve uma votação excelente, e o segundo turno abraçou o Sebastião Almeida. Mas tudo bem, é um processo democrático, Vossa Excelência é livre para sua escolha. Mas eu quero parabenizá-lo pelo resultado da eleição e pela excelente votação que Vossa Excelência obteve nessas eleições. Parabéns. Item 15, senhor secretário, para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei 5492/2012, criação do Pontão Cultural no município de Guarulhos. Autora, vereadora Eneide. Pela ordem, vereador Índio Cumbica. Para a comissão, esse vereador ali deu. Já foi indicado, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Está em votação, vereador. Perfeitamente, eu aguardo. Consulta a casa presente projeto e objeto de deliberação. Solicita aos senhores vereadores que dirigem aos terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, presidente, consignar um voto favorável. Vereador Wagner, vota sim. Vereador Edmilson Americano, vereador Heraldo Souza, vereador Lamé, vereador Geraldo Celestino, vereador Guti, vereador Jonas Dias, vereadora professora Eneide, vereador professor Moacir, vereador Romildo Santos. Encerrada a votação, considerado as comissões. Pela ordem, vereador Wagner Freitas. Senhor presidente. Pelo artigo 151. Eu queria pedir a Vossa Excelência a palavra pela liderança do Partido Progressista. Pela liderança do PP com a palavra, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, eu quero ver se eu ocupo, senhor presidente, a tribuna da casa até a última sessão, porque não mais o poderei fazer do início dos trabalhos legislativos do ano de 2013. Plano esse que foi minuciosamente planejado e que não logramos êxito nesse momento, mas que foi previamente previsto a partir do momento, vereador Índio, em que assumiu o risco de não retornar a essa casa como vereador e firmei a candidatura a prefeito. Apenas de alma lavada, vereador Heraldo Souza, porque Vossa Excelência, experiente vereador, com uma vida política, familiar, uma vida na Câmara Municipal desde garoto, esse vereador vai completar 12 anos de vida pública, desde
da eleição de 2000, do ano de 2000, que eu iniciei a minha caminhada sonhando em chegar a um assento nessa casa. E desde então, vereador, a gente sofre incisivas críticas, descréditos, avacalham com o nosso qualquer plano político, votação, comportamento, o jornal, pior vereador, não tem aproveitamento, não tem público, saiu da Cocaia, o escritório político vai perder. Eu venho sofrendo, os colegas experientes sabem disso. O nobre vereador Geraldo Celestino também tem conhecimento disso. Eu sofri desde o dia em que entrei na Câmara, sofri 4 anos antes de entrar. E depois que ingressei na Câmara, sofri os 8 anos como vereador. Humildemente eu falo isso. Faz parte do processo de credibilidade. Mas a gente fica triste quando abre o jornal, você é o último. Tomou um chute na bunda. Vai para Nazaré de Jegue. Não vai ser candidato a nada. Não tem partido. É uma bola murcha, fora do contexto. E eu fui em busca de um projeto político que está sendo colocado em prática desde o primeiro dia em que sonhei em ser vereador. E se muitos eram cegos até aqui, talvez alguns tiraram a venda. E outros que quiserem continuar sendo cegos e não respeitarem o plano político que esse vereador possui, lá na frente, quem sabe um dia vão reconhecer de pleno o valor político que nós temos. Mas não fui candidato com princípio de vaidade ou de disputar, como o vereador Geraldo colocou. Discordo dele quando fala que eu fiz críticas ao prefeito Almeida. Eu fiz críticas à cidade. Nós temos uma cidade hoje que possui muitos problemas. E eu discuti o plano. Isso é política, isso é democracia. Em todos os lugares onde isso é consolidado, de maneira madura. Eu não fiz uma política sistemática, pessoal, uma política partidária de um partido contra o outro. Eu fiz uma política de debates. Apresentei o meu projeto de governo. No ato do registro da minha candidatura, modéstia à parte, um belo de um programa de governo. Apresentei material com propostas concretas. E acho que foi isso que fez a diferença. Não fui contrário à figura que governa a cidade. Eu apresentei as minhas ideias, o que acho certo, o que acho errado. E muitas coisas continuo achando errado, vereador Romildo. Mas nós temos um trabalho político. Tenho que ser humilde de reconhecer que não consegui vencer. E tenho que ser honesto para reconhecer quem é o melhor candidato. Enquanto o Carlos Roberto, ou enquanto o PSDB tiver o Carlos Roberto na direção, não vai chegar ao governo nunca. Porque não há uma campanha política, não é rivalidade pessoal. Não é rivalidade de partido. Vereador Valtinho, é um plano de gestão, que você não governa só, que você tem que dividir com as autarquias políticas, que você tem que dividir com a sociedade, que você tem que dividir com os vereadores, com os partidos, com as entidades de classe. Ninguém governa a cidade por um plano de vaidade. Então eu optei, vereador Geraldo, eu não usaria a tribuna, mas só para explicar a Vossa Excelência, no qual humildemente agradeço os elogios, eu não optei por um plano de rivalidade pessoal. O vereador Wagner Freitas optou pelo prefeito Almeida no segundo turno, porque o prefeito Almeida possuía um plano de gestão para governar a cidade. As minhas ponderações ainda estão de pé. E o prefeito, vamos discutir juntos, Wagner. Você vai apontar as reformas que você quer fazer. Você vai participar ativamente da gestão. Poxa, o mesmo não ouvi do candidato de Vossa Excelência, o Carlos Roberto, que queria governar a cidade para si, com um plano de poder. Talvez se tivesse ouvido, poderia ter tomado outra decisão. Mas eu venho aqui para encerrar a minha fala, agradeço a oportunidade de Vossa Excelência, pela primeira vez depois do processo eleitoral. E a máscara caiu daqueles que enganaram os vereadores, deixaram os compromissos aí sem cumprir,
os vereadores sabem de tudo que aconteceu. Vou deixar de ser vereador, senhor presidente. Vou voltar aqui o ano que vem muitas vezes para rever os amigos e participar da sessão. Mas saio da Câmara de alma lavada por ter cumprido o meu papel, por jamais ter descumprido a minha palavra. O vereador americano estava no ato em que declinei apoio ao prefeito Almeida. Saio da Câmara sem nunca ter alguém dessa tribuna ter dito algo sobre a minha honra, sobre a minha conduta, sobre a minha família, sobre o meu comportamento. E mostrei a todos, a cidade, a imprensa, que me avacalhou, as lideranças políticas que tiraram sarro, senhor presidente, que eu convidei para vir para o meu partido, tiraram, não vou citar nomes porque é deselegante, mas 8 desdenharam da minha candidatura, estariam eleitos se estivessem no Partido Progressista. Então, meus nobres colegas, humildemente eu agradeço oficialmente como vereador o resultado que obtive nas urnas. Vou procurar honrar os meus eleitores, debater uma política hoje junto com o prefeito Almeida. Eu sou de grupo, eu sou leal, tenho projeto e não estou aqui por vaidade ou porque eu quis. Estou aqui porque o povo votou em mim para escolher o melhor caminho para a cidade. E o melhor caminho para a cidade hoje é o prefeito Sebastião Almeida. Se ele quiser, presidente, para concluir, vereador, que eu fique como assessor de bancada aqui dos candidatos do PT, eu farei humildemente. Porque eu quero debater o futuro da cidade de uma forma consistente. E ninguém chega a lugar nenhum com vaidade, com ganância pelo poder, pela disputa de cargos. Nós temos aqui, com muita responsabilidade, trabalhar pelo futuro da cidade. Muito obrigado a todos. E se um dia, senhor presidente, Deus permitir que eu seja prefeito, eu não vou decepcionar o povo da cidade e os vereadores, seja de qualquer partido. Muito obrigado. Obrigado pela tolerância. Item 16, senhor secretário para a leitura. Leitura de deliberação do projeto de lei 5493/2012. Assegura aos professores e professoras da rede municipal de educação um cartão cultural. Autora, vereadora Emília. Consulta a casa presente projeto de objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem-se aos terminais para o voto eletrônico. Vereador Wagner Freitas vota sim. Vereador Edmilson Souza, vereador Toninho Magalhães, vereador Paulo Sérgio, vereador Dr. José Mário, Edmilson Americano, Heraldo Souza, Geraldo Celestino, Gileno, Jonas Dias, professor Moacir, vereador Romildo Santos. Encerrada a votação, considerado as comissões. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Wagner Freitas. Senhor presidente, Dudu, Eduardo, esse vereador pede a Vossa Excelência que consigne esse vereador no orçamento, na comissão do orçamento, da LDO e do PPA. Registrado, vereador Wagner Freitas. Ainda nessa questão de ordem, que fiz a Vossa Excelência, eu gostaria também de parabenizar a Vossa Excelência pelo brilhante resultado. Obrigado, vereador. Vossa Excelência se consolida como uma grande liderança e mostrou também à cidade que não é só o poder político ou financeiro que vence as eleições. Acho que um dos últimos que a sociedade política acreditaria que fosse o mais votado seria Vossa Excelência. Tinha outros medalhões na frente que não conseguiram tal feito. Então, Vossa Excelência aí já é uma grande liderança. Tive a oportunidade de, no ano 2000, quando fui candidato a primeira vez, de brigar com o professor Veronese
pela então candidatura do Eduardo como prefeito de Guarulhos, saí num trio elétrico em carreata até a Philips, e lutando e brigamos, foi uma convenção bastante tensa, pelo Eduardo ser candidato a prefeito. Então, o vereador Eduardo Soltur, presidente da Câmara, e quem sabe pode voltar do ano que vem, não é? Que Deus o abençoe, que essa casa, se estiver em suas mãos, estará na mão de uma pessoa que possui humildade e que quer governar a Câmara para o bem da cidade. São os meus votos e cumprimentos sinceros, senhor presidente. Obrigado pelas palavras, vereador Wagner Freitas, e a recíproca é verdadeira. Item 17, senhor secretário, para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei número 5494/2012. O Programa de Concertos Populares no município de Guarulhos. Autor é vereador Eneide. Consulta a casa presente projeto objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirijam os terminais para o voto eletrônico. Vereador Edmilson Souza, vereador Wagner Freitas, vereador Toninho Magalhães, vereador Paulo Sérgio, vereador Lamé, vereador Dr. José Mário, vereador Edmilson Americano, vereador Heraldo Souza, vereador Gileno, vereador Romildo Santos. Encerrada a votação. Consignar o voto, vereador Zé Mário, como sim. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 18. Leitura e deliberação do projeto de lei número 5504/2012. O estabelecimento de cotas de reserva de vagas no Conservatório Municipal de Guarulhos. Autor é vereador Eneide. Consulta a casa presente projeto objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem seus terminais para o voto eletrônico. Vereador Wagner Freitas, vereador Toninho Magalhães, vereador Paulo Sérgio, vereador Lamé, vereador Edmilson Americano, vereador Gileno, encerrada a votação, considerado as comissões. Item 19. Leitura e deliberação do projeto de lei número 5511/2012. Alteração de vínculos das dotações orçamentárias constantes do artigo 1º, parágrafo único da lei 7057 de 3/7/2012, que autorizou a abertura adicional especial no valor de 89.342.088.00. Autoria Prefeitura de Guarulhos. Consulta a casa presente projeto objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem aos terminais para o voto eletrônico.
vereador Wagner Freitas, vereador Paulo Sérgio, vereador Lamé, vereador Edmilson Americano, vereador Heraldo Souza, vereador Vitor da Farmácia, vereador Gileno, vereadora Luísa Cordeiro, vereadora professora Eneide, vereadora professora Marisa de Sá, encerrada a votação, considerado. Solicito às lideranças partidárias que procedam suas indicações para a composição da comissão que deverá analisar o assunto. Item 20. Senhor secretário, para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei número 5525/2012. Alteração, revogação e inclusão dos dispositivos na Lei Municipal número 6033, de 5 de julho de 2004, que trata do Código de Zoonoses e Bem-Estar Animal. Autoria, vereador Zé Luiz. Informo aos senhores edis que as matérias abaixo relacionadas tratam parcialmente do assunto abordado nesta proposta. Projeto de lei número 330/05, de autoria do vereador Wagner Freitas, que visa suprimir o artigo 26 da lei número 6033, de 5 de novembro de 2004, que trata do Código de Zoonoses. Projeto de lei número 158/11, de autoria do vereador Eduardo Camei, que visa alterar o parágrafo 2º do artigo 45 do capítulo 5 da lei número 6033, de 5 de julho de 2004, que trata do Código de Zoonoses. Consulta a caso presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem aos terminais para o voto eletrônico. Pilão. Quantos tem? Vereador Wagner Freitas, vereador Lamé, vereador Gileno, vereador professor Moacir. Encerrada a votação, considerado. Para justificar, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Deixa eu terminar. O presente projeto seguirá a tramitação prevista nos artigos 271 a 275 do Regimento Interno. Senhor presidente, a indicação pelo PSDB do IPREF, o vereador Geraldo Celestino. Registrado, vereador Romildo. Pela ordem. Tem para justificar a deliberação do mas projeto. Vereador já... Pode ainda? Com a palavra, vereadora Luísa Cordeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Josiane sempre atenta. Pedir para justificar a deliberação desse projeto do vereador José Luiz, porque o vereador José Luiz é autor de uma das leis mais louváveis que essa Casa de Leis já pôde produzir, né? Que é do Código de Zoonose e, entre outras coisas, o Código proíbe os maus tratos aos animais. Quero aqui parabenizar, inclusive, o vereador Eduardo Carneiro, o vereador José Mário, que, enquanto membros da Comissão de Saúde, que eram
no período que nós debatemos também o projeto em tela do vereador Wagner Freitas, que queria trazer de volta os rodeios para nossa cidade, tiveram uma posição técnica, né, enquanto médicos que entendem da anatomia humana e que faz toda uma relação entre a anatomia humana e a anatomia animal, porque somos todos animais e temos a mesma estrutura anatômica, contribuíram muito para que fosse impedido o retorno dessa prática que alguns dizem que é esporte, mas é uma prática abominável comparado, né, àquelas práticas dos maus tratos animais que há na Espanha e que nós já foram abolidas em muitas partes do planeta. Bem, isso colocado, eu vejo, vereador Zé Luiz, talvez nessa nossa legislatura não tenhamos ainda tempo hábil para discutir as alterações que Vossa Excelência está propondo, mas que pode ser uma oportunidade para se voltar, né, à questão dos rodeios, porque já tinha sido, inclusive o projeto do vereador Wagner já tinha ido para o arquivo. E hoje o presidente terminou nos informando de que o projeto aí, senhor Rodolfo, que é do Fórum Nacional de Proteção Animal, o projeto está vivo. Foi para o arquivo, então, pelo que eu estou vendo, e vou pedir para a assessoria analisar, ele pode ter sido colocado novamente aí na ordem, né, das apreciações das comissões. Eu vejo todos os anos, quando há festa, né, de bom sucesso, que é o passeio com os animais. E nós proibimos, vereador Zé Mário, até isso, na propositura do vereador Zé Luiz, anteriormente, e já consagrada em lei, nós proibimos até os passeios, né, que as cavalhadas. Eu vislumbraria a possibilidade desses passeios que, à mercê da própria lei, estão acontecendo ano após ano, que fosse o momento, vereador Soutur, de que a gente pudesse regularizar esses passeios. Mas há que se ter muito equilíbrio nesse debate para que, de repente, quando você abre um debate de alteração do Código da Zoonose, não desande. A propositura do vereador Zé Luiz e desta vereadora, inclusive, que abriria a possibilidade para os passeios que são de forma pacífica, tranquila e não forçam, né, em nenhuma maneira a vida dos animais, nós terminamos pedindo o arquivo, porque a gente sempre percebeu que toda vez que abria para se debater o código, para alterar ou adequar alguma situação, a gente percebia que vinha a investida feroz do retorno dos rodeios. Então, vereador Zé Luiz, nós votamos na deliberação do vosso projeto, mas a gente vê que sempre é muito delicado, né? É muito delicado, porque há essa intenção de retorno dos maus tratos através dos rodeios, nos espetáculos circenses. Então eu sou uma defensora do código como ele está. Sei que há necessidade, a assessoria do vereador Zé Luiz explicou, de se fazer adequações lá na zoonose, somos sensíveis a isso. Achamos, vereador Zé Luiz, que talvez fosse oportunidade de retomar o debate dos passeios para que eles pudessem ter, das cavalhadas, né? Mas vamos ter, até enquanto cidadã, dentro do tempo que a vida me permitir, acompanhar isso daí com muito carinho, com muita atenção, porque rodeio em Guarulhos, não. Chega de práticas medievais, abomináveis. Nós falamos do maus tratos das pessoas recentemente, e aqueles que maltratam animais, muito facilmente maltratam as pessoas também. É isso. Para encaminhar, para justificar. Justificar o voto, vereador. Senhor presidente, só para justificar, nós agradeço aí a deliberação do projeto de lei. Eu queria apenas tranquilizar a vereadora Luísa Cordeiro, porque nós fizemos essa formulação de alteração baseado
principalmente em alguns estudos apresentados pela Secretaria de Saúde, pelo Departamento de Zoonoses, de forma que a gente possa trazer algumas adequações, algumas modificações na legislação, na Lei 6.033, que possa permitir alguns avanços que hoje, por força de outras legislações, a Prefeitura está impedida de regulamentar. Então, as propostas apresentadas nesse projeto vai de encontro a uma possibilidade que permita que o Departamento de Zoonose, que a Prefeitura, possa avançar efetivamente nas políticas públicas de proteção animal, de controle da população animal, principalmente de castrações, do ponto de vista da descentralização dos serviços. Então, são alterações que possam vir a permitir que o Departamento de Zoonose possa firmar convênios, firmar parcerias, firmar parcerias com hospitais veterinários da cidade, clínicas, enfim, de forma que a gente possa ter o registro dos animais feito de forma descentralizada, de forma que as castrações possam sair do Jardim Triunfo, do centro de zoonose, e está ao alcance da maioria da população nos diferentes bairros. Então, é uma proposta baseada nos estudos da própria Secretaria. Nós vamos ter a oportunidade de conversar com os segmentos, principalmente com os próprios veterinários, que são os setores mais interessados, deveriam ser o setor mais interessado nessa questão. Nós, com certeza, vamos estar formulando a oportunidade de discutir, mas é necessário fazer essa mudança. E só para também trazer informação para a vereadora, na verdade o projeto do vereador Wagner Freitas nunca foi arquivado. Houve parecer desfavorável de várias comissões, mas houve um parecer favorável, não me lembro em qual comissão, para que ele continuasse a tramitar. Então ele não foi arquivado. Na verdade o projeto não foi arquivado. Ele tinha um parecer favorável, não me lembro de qual comissão era, e ele tramitou. Está tramitando na casa até hoje. Então por isso que ele foi lido, porque ele também trata da lei dos zoonoses. Mas nós vamos conversar aqui com os segmentos, nós não temos nenhum receio de fazer o bom debate, mas é preciso avançar nessa questão da castração. Nós temos um grande problema hoje na cidade, que é o abandono de animais. Nós temos uma população hoje de cães, quase na ordem de 300 mil cães, muitos desses animais abandonados, e é necessário você ampliar a oferta de política pública na área de castração e na área de registro. Então, as alterações que eu estou propondo na lei, que é de minha autoria, justamente para fundamentar e modernizar a lei. Agora, qualquer outro debate oriundo da proteção animal, dos defensores de rodeios e outra, é uma questão que está dada. A sociedade tem quem gosta de rodeio e quem não gosta de rodeio. Né? Eu sou da linha que protege, da linha que é contrária ao rodeio. O Wagner, por exemplo, aqui defende o rodeio. Mas a gente não pode deixar de fazer com que uma legislação avance em cima de não fazer o debate. Então, nós estamos fazendo alteração e vamos conversar com os segmentos. Eu tenho certeza que, da mesma forma que a lei foi aprovada lá atrás, da mesma forma que fizemos o debate com relação aos rodeios, aqui vários vereadores participaram, a casa hoje tem uma posição bastante clara a respeito disso. E precisa corrigir, como a própria vereadora disse, culturalmente aqui algumas atividades que, na oportunidade, ficou proibida a ação. Então, acho que é um momento de a gente oportunizar que essas atividades culturais possam ter direito de se manifestar, como, por exemplo, a festa de Bom Sucesso, a cavalhada da festa de Bom Sucesso, que não é uma atividade que acarreta maus tratos aos animais. Então, eu acho que esse tipo de adequação nós temos que fazer a lei, sim. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, para justificar o voto. Com a palavra para justificar o voto. A bancada do PSDB, senhor presidente, votou favoravelmente à deliberação do projeto de autoria do vereador Zé Luiz. E o que nós mais vimos nessa campanha foi candidato tirar fotografia com um cachorrinho do braço, falar em defesa dos animais. E hoje, vereador Zé Luiz,
A zoonose do município de Guarulhos é mal estruturada. Não tem estrutura nenhuma. A nossa salvação hoje, vereadora Luísa Cordeiro, é as ONGs aí, os voluntários que cuidam dos animais. Nós temos um exemplo lá no Parque Secap. Tem a Márcia, que lidera lá um grupo de mulheres veterinárias. Tem um canil dentro da área da CDHU. Antes eles funcionavam ali próximo ao clube de Secap, na rua que leva o nome do meu pai, Geraldo Alves Celestino. Com a construção dos prédios da CDHU, nós transferimos lá onde vai ser, ao lado do Colégio Elício, onde funciona a diretoria de ensino do Estado. Ali vai ser construída a FATEC, e hoje lá está brigando em torno de 220 a 250 animais, todas voluntárias. Recebe doações de amigos, de empresários, veterinários que são voluntários que estão lá. Então, a nossa situação com o cuidado com os animais não está em estado mais caótico, porque nós temos esses militantes voluntários que cuidam desses animais, voluntariamente, sem ganhar um tostão. Enquanto isso, a prefeitura tem um departamento de zoonoses, não cuidam muito mal, não tem capacidade para uma cidade de 1.300.000 habitantes, com 342 quilômetros quadrados, tá? E nós não temos um departamento de zoonoses habilitado e com estrutura para cuidar dos animais, principalmente dos animais de rua do nosso município. Se a saúde, que cuida de ser humano, a prefeitura não dá valor. Hoje eu estive lá no HMU, vereador Edmilson Souza. O meu assessor, o Micael, ele sofreu um acidente de moto. Eu fui até o HMU, ele foi socorrido imediatamente. Só que quando eu fui na sala de espera, tinha mais de 100 pessoas aguardando com a senha para passar por uma consulta. Então, se a prefeitura não cuida nem do ser humano, dirá dos pobres animais que estão jogados nas ruas. Então, Vossa Excelência, vereador Zé Luiz, que é autor do projeto, que é líder do governo nessa casa, deveria pedir ao prefeito Sebastião Almeida e cobrar uma maior estrutura no setor de zoonose do município de Guarulhos. E não é só com a questão de cachorros, animais de rua, cachorros não. Temos a questão de gado soltos pelas ruas, cavalos. Não tem estrutura para recolher esses animais no município de Guarulhos. Uma cidade que nós temos na periferia com característica rural. Então nós não temos estrutura nenhuma. Então votamos favoravelmente, estamos cobrando, nós estamos participando junto com a senhora lá do SECAP para a construção de um novo abrigo para os animais. Já fizemos um acordo com a FATEC, com a empreiteira que vai construir a FATEC no Parque Secap. Eles vão construir um novo canil no Parque Secap, totalmente estruturado, onde vai dar ali guarida e um melhor tratamento para os animais que são recolhidos voluntariamente por aquelas senhoras. Então não adianta ficar na eleição, tirar foto com o cachorrinho no meio dos braços, no peito, abraçando o cachorrinho para falar que adora os animais. Eu acho que tem que ter prática. E para ter prática, tem que militar lá no movimento e cobrar. Não faço demagogia, não participo do movimento, mas o que eu puder ajudar, eu ajudo. Já interferimos com o governo do Estado, e a empresa que vai construir a FATEC vai construir um grande abrigo de animais no Parque Secap para aquelas voluntárias que exercem a sua função, que cuidam dos animais, sem ganhar um tostão do poder público, enquanto a prefeitura está aí cheia de comissionados, fazendo nada, cheia de comissionados, que são valorizados na época da eleição, que são obrigados a pegar a bandeira do PT, ir para as ruas pedir votos dos candidatos do PT. É isso que fazem os comissionados aqui no município de Guarulhos. Enquanto isso, a saúde está um caos, e que dirá os pobres animaizinhos que não têm cuidado nenhum, de uma zoonose que não temos estrutura nenhuma. Devido ao término do horário regimental, dou por encerrado o grande expediente. Passemos à ordem do dia. Item 1, prejudicado por falta de parecer. Item 2, senhor secretário, para a leitura. Votação do projeto de lei número 4729/2012. Altera o inciso 5º do artigo 1º da lei 6.280, de 9/8/2007, que dispõe sobre desafetação de área pública municipais para a implantação de projetos habitacionais de interesse social. Autor, Prefeitura. A discussão desse projeto foi encerrada na sessão ordinária realizada em 11 de outubro e a votação procedida foi declarada prejudicada, devido ao registro de apenas 14 votos. Em votação,
Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Toninho Magalhães, vereador Paulo Sérgio, vereador Edmilson Americano, vereador Eduardo Camei, encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 3, senhor secretário, para a leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei 47... Peraí, secretário. Item 3 também está prejudicado por falta de parecer. Item 4, senhor secretário, para a leitura. Primeira votação e discussão do projeto de lei 4732/2012. Alteração de dispositivos da lei número 6245, de 26/4/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Autor, Prefeitura. Pela ordem, presidente. Para encaminhar a votação. A palavra para encaminhar a votação. Presidente, vereadores, esse projeto de lei que se encontra para debate e discussão da Câmara Municipal trata pura e simplesmente de uma alteração da lei que criou o Conselho Municipal, que faz o acompanhamento e a fiscalização dos recursos recebidos através do Fundeb, que hoje atinge cerca de 60% dos recursos da Secretaria da Educação. E é uma alteração muito simples, apenas uma adequação da legislação existente, na medida em que propõe que o mandato do conselheiro eleito fique em acordo com aquilo que estabelece a legislação federal. Hoje, pela lei atual, o conselheiro tem mandato de apenas 1 ano e a lei federal estabelece que o conselheiro deverá ter mandato de 2 anos. Portanto, faz-se essa adequação na lei. E na segunda alteração, trata das condições de participação dos conselheiros nas reuniões, para que toda reunião oficial que for convocado o conselheiro, no caso de ser servidor público, ele tenha o seu ponto abonado e não tenha o prejuízo da sua ausência no serviço naquele momento da reunião. Portanto, é uma alteração bastante simples, porém de grande importância para que o Conselho possa exercer as suas funções adequadamente. Então, gostaria de pedir aos nossos colegas vereadores que esse projeto fosse aprovado, dessa forma garantindo todas as condições para que, de forma muito democrática, os recursos da Secretaria de Educação sejam acompanhados na sua execução, fiscalizados. Muito obrigado, presidente. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
vereador Paulo Sérgio, vereador Lamé, vereador Edmilson Americano, vereador Heraldo Souza, vereador Gileno, vereador Guti, vereadora Luísa Cordeiro, encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 5 e item 6, prejudicado por falta de parecer. Item 7, senhor secretário para a leitura. Segunda votação da nova redação do projeto de lei 1593/2012, instituição da Olimpíada Municipal das Pessoas com Deficiência para a Olimpíada Municipal de Guarulhos. Autora, vereadora Silvana Mesquita. A discussão desse projeto foi encerrada na sessão ordinária realizada em 27 de setembro e as votações procedidas nos dias 27 de setembro e 9 de outubro foram declaradas prejudicadas devido ao registro de votos inferiores a 23. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, prejudicado. Consecutivamente, o item 8 também fica prejudicado porque só deram 21 votos. Não podemos prosseguir a sessão por falta de quórum. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do terceiro andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do terceiro andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br.